Olá, eu sou Luiz Alfredo de Castro da Silva Rego. Todos me chamam de Alfredo da Associação. E eu estou aqui para contar para você um pouco da centenária história da Associação Atlética Caçapavense. A nossa gloriosa Celeste, nossa querida Associação Atlética Caçapavense, dos bons tempos, que é o resultado de um grupo de jovens que queriam muito jogar futebol e foram à luta para realizar seus ideais. O nosso esporte bretão empolgava a todos e a nossa cidade, as atividades esportivas não tinham um local adequado para serem realizadas. Resolveram então escrever uma carta para o Conde Álvares Penteado, de São Paulo, comunicando-lhe que haviam fundado uma agremiação esportiva denominada Esporte Clube Álvares Penteado e solicitavam dele o envio de uma bola de futebol para a inauguração do clube. E vejam só, para surpresa e alegria geral, conseguiram uma ótima bola e uma expressiva carta do Conde Penteado. Firmou-se daí por diante uma ideia forte de, em verdade, fundarem uma associação esportiva de futebol. O grupo já existente associaram-se a outros amigos e então foram convocados todos os interessados para que se reunissem no Cassino Caçapavense, cedido pelos proprietários, para fundar e tornar realidade aquele velho sonho. E aí, em Assembleia Geral, num ensolarado domingo, num dia 9 de dezembro de 1913, fundaram o sonhado e desejado clube e escolheram o nome, Associação Atlética Caçapavense. Alugaram, então, um pasto pertencente ao senhor Benedito Ferreira de Moraes, lá no bairro da Vera Cruz, e transformaram num campo de futebol onde inesquecíveis partidas futebolísticas aconteceram. Em janeiro de 1915, a Associação Atlética Caçapavense mudou a sua sede social, que funcionava provisoriamente em um sobrado, para um prédio na Praça Visconde do Rio Branco, número 16. E neste mesmo ano conseguiu comprar e mudar o seu campo de futebol para um espaçoso terreno que marginava a Avenida Coronel Manuel Inocêncio com a Rua Comendador João Lopes, que serviu muito bem por anos seguidos para a prática do futebol. Em 1929, a Associação Atlética Caçapavense conseguiu comprar o antigo prédio na Rua Capitão João Ramos, que era de propriedade do seu João Prudente, onde há anos funcionava o Cine Central, que foi desativado e, após algumas adaptações necessárias, tornou-se a terceira sede social e, naquela época, para a alegria de todos, própria. Hoje, o local é ocupado pela Galeria Top Shop, ou seja, no local onde antigamente funcionou a agência da nossa Caixa, nosso banco. E, para enriquecer ainda mais este documentário, convidamos algumas pessoas que, com suas histórias peculiares, contarão a vivência que tiveram com a Associação Atlética Caçapavense. Começaremos com Oswaldo Marcos Júnior. Sou Oswaldo Marcos Júnior, sou engenheiro. Sou nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Vim para Caçapava em 1964. Sou casado com uma caçapavense, Maria Olívia Nunes da Costa Marco. Tenho duas filhas, Mariana Nunes da Costa Marco, psicóloga, e Marina Nunes da Costa Marco, fisioterapeuta. Em 1964, eu cheguei à cidade e fui matriculado no Grupo Rui Barbosa. As atividades que por lá ocorriam, tinha uma que participava os alunos e as alunas com as roupas de educação física. As meninas iam com bambolê, os homens com bastão. E no final da atividade tinha um jogo contra o outro grupo, que era o Lindolfo Machado. E para mim foi um orgulho muito grande, um sonho realizado, né? Que jogar bola num campo profissional, né? De um clube da cidade, foi muito gratificante. E para minha surpresa,
eu fui transferido, minha família me mudou pro Lindolfo Machado, e nessa determinada época ocorreu um novo evento e eu joguei por 2 vezes no campo da associação. Foi uma situação muito prazerosa. Me lembro assim como garoto, de ter jogado num campo profissional. Atualmente eu sou caçapavense. Recentemente eu recebi o título de Estação Caçapavense. Então, mais orgulho ainda eu tenho de estar aqui fazendo esse depoimento, contando um pouco da história que eu vivi com a associação. Atualmente o pessoal comenta como associação lá do centro. A associação do centro, no meu tempo, era a associação da Rua Capitão João Ramos. Tinha aos domingos, não sei se era domingo de alegria, um domingo que era um festivo. Tinha música, cantava, os cantores da cidade se apresentavam, de todas as idades. Passava um domingo cedo lá, muito, muito agradável. Também tinha o carnaval, os matinês, a criançada ficava tudo ali na rua e esperando uma oportunidade de entrar um pouquinho, de dar uma olhada. E a associação sempre foi assim, mais liberal, deixava a criançada entrar e participar bastante. Os salões ficavam abarrotados. Depois a associação fechou, encerrou, foi começar as atividades na outra sede, que hoje é a sede do centro. E esse primeiro contato que eu tive por lá. Como eu sou bastante futebolista, gosto muito de esporte, é uma oportunidade que eu tive que realmente participar do movimento da associação. A molecada na época fazia um racha, um futebolzinho no final da tarde, depois que fizesse as tarefas de casa, ali num terreno baldio, onde é a Meri Agropecuária. E era um campo rapadão, e por um dia lá apareceu o Plininho. O Plínio Magalhães me convidou, falei: Oswaldo, você tem alguma afinidade com a bola? Você não quer ir lá na associação, fazer uns treinos com a gente lá? Eu falei: obrigado, mas eu não tenho tênis, não era afeto ao futebol de salão, nem conhecia futebol de salão. Só jogava no campo de futebol e nos rachos da vida aí. Não, vamos lá, eu arrumo para você, arrumo tênis, arrumo tudo. E o Plininho, no dia que ele tinha marcado, fui lá, ele me colocou no clube, me deu todo o equipamento para jogar, me deu as instruções iniciais, como é que eu devia proceder, me ensinou as regras. E ali que eu peguei um gosto pelo futebol de salão, da bola pesada. Daquela oportunidade, fizemos alguns joguinhos, alguns campeonatos pela associação, e me deu livre acesso como sócio-atleta e comecei a frequentar. Não ia na piscina porque eu não sei nadar, era um prego. E foi passando o tempo e a associação foi se desenvolvendo, cada um foi para o seu esporte preferido, e eu fiquei com os dois, fiquei com o salão e fiquei com o futebol de campo. Oliva fala que eu levo o kit fominha no carro. Eu levo a chuteirinha, eu levo o tênis e levo a chuteira. Aonde convidar, eu vou jogar. A associação também é muito marcante para mim no tempo da parte social. A Maria Olívia é filha do Chiquinho Costa. Na época ele era um produtor de bailes. Hoje seria um incentivador dos bailes. Ele fazia na associação, ele fez lá alguns bailes muito famosos, com muito movimento, movimentava a cidade, era um baile beneficente, fazia noite japonesa, noite italiana, noite portuguesa, e lotava a associação. A associação era o ponto de encontro da sociedade, dos adolescentes. Eu já era adolescente na época e frequentava a associação muito. Nesse período, eu tive a felicidade de ter um tio que morava ali na Avenida Manuel Inocêncio, vizinho da Loja 100. Então, jogos de futebol que tinha no domingo, eu estava de camarote. Meus 2 primos não gostavam muito, eu tinha cadeira cativa lá, quer dizer, lugar cativo, que se eu sentasse não dava para ver o campo. E assistia jogos memoráveis lá. Tinha jogos, não me falha a memória, mas acho que teve um jogo da associação contra o Flamengo.
Lotou a cidade, lotou. E um jogo muito tumultuado que eu me lembro foi o jogo da Vox com a associação. Foi uma briga infernal, teve briga para todo lado. Mas era um jogaço. Lotava, um, um domingo que a gente esperava para chegar o momento de ver essas partidas lá. A gente ficava esperando do lado de fora do campo, lá pro lado do hospital, quando a bola caía fora, a gente pegava a bola e devolvia, e a bola era o alvará para entrar dentro do campo. E assim ia passando os domingos, foi muito bom esse período também, essa vivência que eu tive por lá, com a associação. Passou-se o tempo, disputamos jogos amadores pelo time da associação, eu não cheguei a participar. A parte mais efetiva assim, que eu tive com a associação foi quando eu fui aceito no time de veterano. Tenho bastante memória, bastante amizade, era uma família. E eu comecei a jogar aqui logo que eu completei a idade e comecei a frequentar o time da associação. Vou fazer uma pequena volta no tempo e relembrei aqui agora da quadra coberta aqui da associação. No ano que inaugurou, nós montamos um time de futebol de salão e viemos jogar aqui na quadra. E esse ano nós fomos campeão com um time por nome de Grêmio. E a quadra estava 0 bala, estava encerada. Foi uma dificuldade tamanha de jogar em pé. Então, no segundo jogo, já nos deram a dica de passar Coca-Cola no pé, de passar laque de cabelo, pôr a toalhinha embaixo. E sim, foi um obstáculo a mais, mas foi muito divertido, foi muito bom. Nós tivemos sorte, ou eram garotos, né, adolescentes mais leves do que os mais antigos, e a gente parava mais em pé. E nesse jogo fazia alguns jogos aqui, outros jogos lá no ginásio municipal. E foi muito bom esses jogos de inverno dessa época. E durante a semana, a gente vinha na associação aqui à noite fazer jogos amistosos contra times aqui dos bairros, times da cidade. A gente tinha um grupo de amigos que tinha um time que se chama por nome Massacre. E o nosso mando de jogo era aqui na associação. Era Claudir, João Arroia, Robertão Siqueira no gol, o Josias, Robertinho Pestana, está na Espanha, o Sbruze, muito bom. Associação, não me lembro o nome agora da dona, a senhora que tomava conta aqui, muito amiga, muito atenciosa com a gente vinha toda semana e aproveitamos bastante a associação aqui, o ginásio coberto. Voltando no período já de mais idade, contava nos dias a época de completar a idade de participar do veterano. E aí fui aceito e comecei a jogar no segundinho, no cascudinho. Passamos acho que 18 ou 19 partidas invicto. Recebíamos times de todas as idades, jogava com time amador, com time de outras cidades. O pessoal na época, os dirigentes, traziam um jogo com time de fora da cidade e vinham aqui e eram recepcionados com churrasco, com almoço. O Ives fazia os pratos deliciosos, o Ivan, essa turma toda. Tenho a lembrança muito forte do senhor Luciano, o Clóvis, goleiro, pai do João Arroia, ficava na beirada do campo. Meu time era do início, do pessoal bem tradicional. Major Leitão, Parício, Otávio Codelos, o Adão, o Eto, Marcinho, Luiz Paulo e a turma inteira. E era jogo muito disputado, a gente disputava já com uma idade maior do que o time amador, mas disputávamos de igual para igual. E me fazia a lembrança quando eu era atleta do São Geraldo e vinha jogar aqui contra os veteranos, que era o Dito Fazendeiro, o Bahia, só tinha craque. E o
São Geraldo era amador e tínhamos dificuldade de jogar, de enfrentar a associação dos veteranos. Era muito forte o time. E tem lembranças muito boas. O Pelé, massagista, tomava conta das camisas, ajudava bastante. E não podia deixar de falar do Zé Faustino, do seu boteco itinerante. 7h30 já estava armado já, e cerveja super gelada, estupendamente gelada, e trazia bastante torcedores. O pessoal aqui da Vila Santa Isabel comparecia, o pessoal da cidade vinha prestigiar a associação. O seu Homero era o técnico do Segundinho, e grandes amigos que me trouxeram por aqui. Paulinho Batalha foi um dos que assinou minha ficha de inscrição. E nós nos envolvemos aqui na associação, começamos a ajudar, a colaborar. Quando tinha eventos de futebol, a gente ajudava o mais possível. E como eu falei anteriormente, eu era bastante fominha, eu ficava, se o Homero dava o sinal assim, eu ficava aguardando o chamado para jogar no titular. Já com o pessoal com mais categoria, Erasto, Vilhelme, de Mauro e companhia limitada. E eu estava lá, jogando para a associação, também o segundo jogo como titular, no time titular. E fazendo às vezes. Foi inúmeras festas que nós fizemos aqui, recebemos times de São Paulo, time de Santa Branca, fomos jogar lá em São José do Barreiro. Era uma atividade, era uma família. O domingo era movimentado, tinha vezes oportunidades que eu chegava bem tarde em casa, eu ainda estava com os compromissos aqui com o futebol. Mas enfim, é uma lembrança boa, tenho bastante recordações do pessoal que nossos companheiros jogadores, foi muito bom. Foi muito bom mesmo, tanto no futebol de salão, lá no início vamos dizer, da minha carreira, da minha atividade com o Plininho, como aqui na Associação dos Veteranos, o Campo Antigo, o vestiário era de madeira, mas muito limpinho, muito organizado, não tinha nenhum problema, as roupas sempre bem limpinhas, bem lavadas. A associação hoje é muito triste. Esse histórico que a gente está falando aí, essas memórias, 100% de memórias positivas. A gente vê que a associação passa por dificuldades sérias. Eu entendo que aqui é um espaço que poderia ser muito aproveitado pelo município. A cidade de Caçapava poderia usufruir desse espaço aqui. Fazer uma parceria, fazer um parque, arborizar, o município utilizar isso como sendo um benefício para a cidade. Fazer investimentos aqui que pudessem trazer a população, a juventude, não como associado, mas como uma parceria. Restabelecer aqui um ponto de encontro, um ponto de eventos, de carnavais diferenciados, encontros, exposições itinerantes. Não sei se tem piscina, mas trazer uma piscina olímpica, fazer uma escola de futebol, uma escola de natação do município, fazer um investimento aqui dos moldes que foi feito lá na Moçota. Eu acho que é bastante viável. A gente tem exemplos aqui de sucesso dessas condições que eram propriedades particulares e passaram a propriedades do município, o Parque da Cidade de São José dos Campos, Vicentino Aranha, a própria Moçota. O município tem que olhar isso aqui com os olhos de cidade, com os olhos para todos, não ficar restrito ao associado, ficar restrito às condições difíceis hoje. Passamos por momentos difíceis da economia, com a pandemia, os problemas financeiros que a associação teve, grande parte já foi sanado, mas é um corpo de edificações que pode ter uma finalidade muito melhor, muito grandiosa para a cidade de Caçapava.
que todo mundo agora teríamos que unir forças, cada um na sua especialidade, cada um na sua condição, de poder ajudar e abraçar e comprar essa ideia, aceitar isso e fazer essa situação que eu estou propondo, que eu acho que é possível, isso seja propagado a todos os cantos da cidade. Talvez assim, com a união, com uma condição favorável, uma opinião favorável, positiva, isso possa sensibilizar o prefeito, os vereadores, o deputado, até o governador. Cada um colocar um quinhãozinho aqui, isso aqui voltar a ser uma maravilha que a associação sempre foi. Eu fico muito agradecido de ser chamado para prestar essa colaboração. Eu acho que tem gente que possa ter mais história do que as minhas, mas as minhas foram vividas com emoção. Obrigado a vocês. Que história, hein, gente? Obrigado, Oswaldo. São essas histórias que nos fazem trazer a Caçapava e criar esse documentário para contar um pouco do que é a Associação Atlética Caçapavense na vida nossa. E por falar de esporte, que foi o que o Oswaldo acabou de fazer, nós vamos trazer também uma pessoa ícone no esporte caçapavense, uma pessoa que elevou o esporte da Associação Atlética Caçapavense. Com vocês, Cláudio Lara. Me chamo Cláudio de Lara Ramalho, nascido em Caçapava, pai de 2 filhas, Alana e Stephanie. Morei em Caçapava, nasci na cidade mesmo e junto com a associação praticamente, que era do lado da nossa casa. Desde pequeno sempre frequentei a associação. Na época, quando eu estudava no colégio do meu pai, no ginásio, a educação física nossa era feita nas 2 quadras ali da associação, na Comendador João Lopes. E o meu começo com a associação, eu era desde pequenininho, meu pai fazia na época de agosto, fazia umas pipas para mim, eu ia ali no campo da associação empinar pipa, que meu pai gostava muito dessas coisas. E desde pequeno eu assistia os treinamentos do time profissional da associação, ia lá ver as coisas, gostava de tudo e comecei a jogar bola. E aí foi o João da Roia, ele treinava com o Satiro ali no campo, e nós começamos ali, ele me levou, eu joguei na linha, não jogava no gol ainda. Até um dia que foi tudo direitinho. Eu chutei o meu pé no pé do Tavinho, que era um jogador, hoje ele é advogado, chutei e quebrei meu dedão. Aí nunca mais consegui chutar aquela bola pesada que era de futebol de salão. Aí eu comecei a jogar, brincar no gol, essas coisas todinho. Ia para a piscina da associação, entende? No final de semana ia lá no Jequitibá, a gente era sócio, tudo, e gostava. Na inauguração da piscina da associação, foi um caso inusitado. O seu Vavá inaugurou a piscina, só que ele não sabia que era fundo, que a água estava escura demais. Ele pulou no fundão e não sabia nadar. Eu pulei em cima dele lá e consegui salvar o seu Vavá. Foi um auê. Essa foi a coisa mais engraçada e a mesma coisa podia ser trágica, por causa do seu Vavá não saber nadar. Tiramos tudo, aí começou tudo de bem. Aí veio uma apresentação de um professor de fora, fazer nadar na água, mas a água estava muito escura, não era bem tratada ainda. Aí começamos a jogar bola, comecei a jogar bola ali na associação, os rachinhas eram de terça a sexta, eu comecei jogando no Monstrinho, que tinha um monstro, que era o time Orlando botando no gol, que é um dos melhores goleiros de futebol salão que eu já vi jogar, e tinha o João China, o Dimas China, o Cleito Pajé, que já se foi também, o João da Roia, o Festas também se foi, então tinha um grupo. E nós tínhamos um Monstrinho, que é os pernas de pau. Aí eu comecei a jogar no gol, porque não tinha como chutar aquela bola pesada. Bom, aí tudo bem, comecei a treinar. Aí aqui nesse local aqui da associação, eu comecei a treinar futebol de campo, com Satiro, que eu comecei lá no campo da sede mesmo, e vim para cá porque começou a fazer a piscina lá, a parte social de lá.
aqui era uma tufa e o treinamento aqui, eu saía do colégio, o ginásio do meu pai, vinha correndo para cá para treinar. Sátiro era exigente, não podia faltar nos treinamentos. E num desses treinamentos, lá no canto, lá do lado esquerdo, na trave, estava escuro, a bola foi sobrada lá, caiu na área pequena, o Walter Correia, que depois foi meu cunhado, a mulher mais bonita de Caçapava, Miss Caçapava, que era a Deise de Oliveira Correia, ele chutou minha cabeça. Na mesma hora ele fraturou meu crânio. Teve que chamar ambulância, não tinha ambulância, pegaram um carro e me levavam para casa. Meu irmão já era médico, Telmo. Aí o que aconteceu? No dia seguinte ele me levou para São José dos Campos. Constatou uma fratura no hospital e eu fiquei muito tempo internado para poder recuperar. Bom, recuperei tudo isso. Por isso que eu digo, a associação é uma coisa inusitada para mim na minha vida. Tudo era feito aqui pela associação. Aí, quando me formei, eu vim trabalhar na associação, sem ganhar nada. Eu dava aula de vôlei, vôlei e basquete e natação. Eu tentei entrar, mas aí entra eu, a Ângela e a Ivanilde. Nós dávamos aula lá na coisa. Aí aconteceu, mandaram embora todo mundo, nós fomos para o Jequitibá. Aí eles contrataram o professor Edu e a Soninha não quis continuar. Aí eu peguei lá no Jequitibá, um colega meu que era diretor de esporte, me tirou de lá. Falou, você não precisa mais vir dar aula aqui, não. Tudo bem. Cheguei aqui, fui muito bem recebido lá no clube da associação. E lá fiquei em 79. Eu entrei lá em 78, mas em 79 o seu Vavá me registrou. Tem a carteira registrada pela Associação Atlética Caçapavense. Uma maravilha. Então eu tinha uma clínica também da parte da fisioterapia ali pertinho, que era a casa perto do seu Lanfredi ali. Então a minha vida foi essa. Associação, que começamos lá, o time feminino de futebol e feminino de vôlei, masculino e feminino, a gente treinava lá naquela quadra que era as duas quadrinhas lá da associação. Então, foi o primeiro jogos regionais que Caçapava feminino de vôlei foi com essa turma minha que treinamos. Fomos em Itaquaquecetuba, em 1979. Levamos e continuamos a jogar voleibol pelo Vale do Paraíba, essas coisas. E dava aula também de natação. A natação eu tinha 4 meninas que representavam todas as cidades de Caçapava, nos jogos regionais, jogos estudantis pelo interior de São Paulo, tudo. Eram 4. Valéria, Ana América, Graciela e Érica. As 4 nadavam todos os estilos e a gente disputava todos os jogos regionais somente com as 4. Feminino de natação de Caçapava sempre estava ali. E jogos também estudantis e outros campeonatos que tinha de natação. Entende? E aí o voleibol também foi muito importante, o feminino. E o masculino também. Aí eu tinha um masculino, a molecada era pequena, era muito rápida. Era o Bodeguinha, o Silvio César, aquela turma todinha da molecada lá, que era muito rápido. Tanto é que eles sempre estavam disputando as finais do campeonato, Jogos de Inverno. Aí, o engraçado que foi a inauguração do ginásio aqui da associação, chegamos num sábado, a tabela de vidro não tinha chegado. E o Luciano do Vale vinha filmar os jogos do Campeonato Brasileiro entre Sírio e Monte Líbano aqui em Caçapava. E como é que a gente ia fazer? Eu falei, Roberto Tozeto era o diretor de esporte. Aí eu peguei, como vamos buscar? O Vavá ligou para em São Bernardo do Campo, uma pessoa que tinha 2 tabelas de vidro lá. Gente, eu falei, como é que nós vamos buscar? Eu fui ali no Dr. Iuge, prestei a Kombi do Dr. Iuge, o Roberto foi dirigindo, pegamos na parte da manhã lá e trouxemos a tabela de vidro para ser instalada. Chegamos aqui em Caçapava, aqui no ginásio aqui que ia ser inaugurado, o seu Vavá mandou todos os funcionários ceirar a quadra. Estava tudo em ceiradeira, passando cera. Falei, seu Vavá, não pode, seu Vavá, isso é paviflex, vai ficar muito liso. Bom, aí chegou lá pelas 6 horas da tarde, chegou os 2 times, o Monte Líbano e o Sírio e o Luciano com a sua equipe. Instalaram tudo, a parte de filmagem, bacana pra caramba, e eles fizeram assim, como é que nós vamos jogar nisso aí?
eles foram bater bola, alguma coisa, só escorregando. Não tinha como impulsionar. Rock Smith caiu, um tombão na época, era Carioquinha. Nossa, só gente importante. Eram campeões, esses times eram todos a base da seleção brasileira. Aí eles falaram, arruma Coca-Cola. Aí fomos no bar lá, trouxemos uma meia dúzia de Coca-Cola grande, jogamos em todos os cantos com pano, eles passavam assim para poder ter o jogo, senão não ia ter, eles não queriam jogar, podiam se machucar. Mas no fim foi muito bacana, foi ao vivo pela Bandeirantes esse jogo e foi uma maravilha. Aí foi na inauguração do ginásio aqui da associação. E depois, quando eu treinava lá na parte de baixo lá, e começamos só a treinar aqui na parte de cima, aqui, até a gente ter essa oportunidade. Eu posso falar mais parte da natação, que nós fizemos bastante história na natação. A molecada que aprendeu a nadar e nadar muito bem, graças a Deus, pelo professor a Evanilde, a Ângela, a Sônia, a Vera, que ajudou muito lá no Jequitibá, que ela ficou para lá. Então, era uma coisa bacana. A Mara, minha segunda esposa, entende? Ela também era professora de educação física. Como o nosso amigo o Oswaldo falou, na realidade, da época que tinha a associação lá no Calçadão, nos domingos, como meu pai fazia muito teatro com a minha mãe, tinha vários teatros, várias oportunidades de a peça A Cigana Me Enganou, entende? Nossa, como movimentava a cidade. Foi muito movimentada. A minha infância, a minha juventude, foi muito importante em Caçapava e justamente pela associação. Nos Jogos de Inverno, eu montei o time da associação. Trouxe a associação tinha um time maravilhoso, entende? Foi feito aqui, jogava segunda, quarta, sexta e domingo no ginásio, terça, quinta e sábado vinha aqui para o ginásio. Todos lotados, era uma maravilha os jogos. E enfim, fizemos de tudo para poder elevar o esporte da nossa cidade. Bom, a minha história com o futebol aqui pela associação foi muito importante. Aqui eu quebrei minha cabeça, aqui eu joguei com o Batalhão, nós fizemos um veterano aqui, jogamos vários jogos aqui, trazia nessa parte, não no outro campo que eu quebrei, que depois já foi feito o campo aqui para trás. Era uma delícia, todo sábado tinha o ano inteirinho, tinha todo sábado, o Vilhame conseguia marcar todos os jogos o ano inteiro. Então, quer dizer, era associação, a senhora lavava a nossa roupa, bonitinho aí, vinha aqui todas as equipes que a gente... Não jogávamos com ninguém aqui de Caçapava, somente de fora. Inclusive, time de Jambeiro, que tinha o Reinaldo Xavier, que jogava no Palmeiras, também era um cracão de bola lá nos veteranos. E olha, já perdemos muito pouco aqui. É um depoimento que eu estou dando aí para vocês, é muito pequeno perto da história da associação. Eu me lembro que quando o Leão jogava no São José, um jogo de quarta-feira, contra São José, a associação em São José, o Leão fechou o gol e ele era do Exército Brasileiro aqui do 6º BI, né? E depois teve um outro jogo que o Negão, Josemir, veio o São Paulo jogar aqui contra a associação meteu 7-0 no São Paulo. Poucas pessoas lembram disso. Aí aquele Zé Roberto chegou, foi falar uma porcaria pro Negão. Eu sou Zé Roberto. Falou desse jeito. O Negão, eu sou o Josemir, Negão, você está expulso. Expulsou, saiu vaiado. Pelo amor de Deus. E olha, jogava Marta Rocha no São Paulo, veio tudo bem. E o time da associação era uma maravilha. Eu gostava de ficar atrás do gol para ver o saudoso o senhor no gol lá que cuspia na mão e fazia, vocês sabem quem são? Entende? Né? E ele era maravilhoso, né?
gostava muito do Seu Laércio. O Seu Laércio era uma maravilha. Só que, engraçado, quando anunciavam a escalação do time, a gente tinha o Nogales de Taubaté, e o Ednei também. Quando anunciava, Caçapava, Laércio, aí todo mundo colocava, ih, é hoje! Mas ele jogava bem. Eu aprendi muita coisa com ele. Ficava atrás do gol dele, ele cuspia, não tinha luva, não existia luva. Ele cuspia não para segurar aquela bola na grande, eu ficava atrás do gol ali. A minha vida foi essa pela associação. Eu vejo aqui hoje, desse jeito que está aqui, entende? Por poucas pessoas tentando resolver, melhorar isso aqui tem que, o órgão municipal tem que abocanhar isso aqui e fazer disso aqui uma estrutura melhor. Tem tudo aqui, ó. É muito importante essa pergunta que você me faz, porque o coração da cidade era a associação. Ali tinha tudo. Tinha o clube, tinha bem a estrutura do clube, bastante sócios, piscinas, a sala teve xadrez, a sauna com o seu Oscar, que todo mundo no sábado ia lá se banhar, fazer a barba, entende, na sauna. Comia uma salsichinha e um ovo que ele fazia, e tomava aquele banho gostoso para a gente poder sair, namorar, alguma coisa, sabendo que depois, mais tarde, a gente iria para o clube, para uma discoteca ou para um baile, e sempre foi muito bem recebido. Sempre a estrutura da associação é a coisa mais importante. É como das outras cidades. Taubaté, o TCC Country Club é no centro da cidade. A Associação de São José é no centro da cidade. Então, o Trianon e Jacareí é no centro da cidade. Então, esses clubes têm a parte no centro e teria a parte também de campo, como hoje tem o Luso Brasileiro, né, que é fora, alguma coisa. Mas a associação não podia ter acontecido isso. Acho que ali é importante de tudo. Os associados tentaram, eu sei que tentaram não deixar para fazer aquilo lá. O próprio campo de futebol, depois veio a piscina, entende? Era uma delícia. Até antigamente ela abria de segunda-feira, fechava. Então todo mundo reclamava. Daí o presidente falou, não, o clube tem que abrir todo dia. E abrir até 10 horas da noite. Isso que era mais importante, não é fechar 6 horas da tarde. Muita gente chega do serviço e ia para onde? Tem que esperar o sábado, o domingo, não. Ele ia para o clube, nadava, ficava à noite. Era muito importante o clube, é importantíssimo. Nós começamos antigamente, na quadrinha que tinha lá, que tinha o campo de futebol, eu ia ver meu irmão, o Fernando, e o meu irmão Telmo. O Fernando jogava pelo Brucutu, do Orlandinho Dentista, e o Telmo pelo Bolinha, tinha os intocáveis. Eram 3 equipes só antigamente. Então, tinha 2 quadras, era quadra de basquete e uma quadra de futebol de salão. A iluminação era péssima naquela época. Dali já foi formando alguma coisa. Até os Jogos de Inverno foi para o ginásio da Praça da Bandeira. Depois do ginásio da Praça da Bandeira foi para a Nestlé. Da Nestlé voltou para a associação. Ali a quadra já estava já com piscina e tudo, as 2 quadras. Uma era de futebol e a outra era de vôlei e basquete, até construir o ginásio aqui. E isso é muita coisa, muito importante. A formação que começou. Eu dava treino de voleibol na chuva, fazer o quê? Futebol era na chuva, entende? Não tinha na coisa, até feito o ginásio. Então todo mundo que aprendeu a jogar voleibol na escolinha, dentro da associação, começou lá, na quadra, nas 2 quadrinhas lá. Basquete, nas quadrinhas, até quando, mesmo assim, nós fomos para cá e o treinamento aqui era muito longe. As meninas tinham que vir, isso aqui, vinha todo mundo junto, porque tinha que atravessar a duta por cima do viaduto, todo mundo falava que era meio perigoso, mas mesmo assim não faltava, tinha treino, tinha aqueles 2 vestiários maravilhosos que tinham aqui, era uma estrutura maravilhosa, talvez tinha sido o maior ginásio do Vale do Paraíba. Ele não era muito alto, mas era a medida mínima oficial para um jogo de voleibol.
Por isso que a gente tem que, sabe, lutar, todo mundo que é esportista nessa cidade, sempre tem uma coisinha dentro da associação. Uma passagem, qualquer pessoa que jogou futebol, vôlei, basquete, bocha, xadrez, que do caso do clube do xadrez também tinha, seu Teodoro seu Teodoro Miranda, que abriu a escolinha de xadrez. Então tinha tudo, tênis de mesa, entende? Então tinha tudo. Então essas pessoas devem estar no coração quando vê isso aqui, entende? Sente um pouquinho. E eu sinto, quando eu vim aqui outro dia aqui, eu falei, puxa vida, isso aqui está tudo prontinho. É só querer injetar alguma coisa, parte social, parte cultural e a parte de esporte dentro dessa estrutura. Eu espero que esteja agradado a todos, entende? Eu misturei muita coisa, mas é difícil para a gente ficar aqui e não falar da Associação Atlética Caçapavense. O seu Vavá. O seu Vavá foi um excelente administrador, entende? Os outros seu Alcides também. Todas essas pessoas eu devo muito agradecimento de me ter colocado, voltado a tudo e trabalhar pelo pró de uma criança, de um adolescente e até de um adulto, que isso que é o mais importante, sabedoria. Eu só tenho que agradecer a todos, a vocês, entende? Pela essa oportunidade de falar um pouco da minha vida e um pouco da vida da associação. Obrigado. Muito obrigado, Cláudio Lara, pela sua valiosa participação. Agora falaremos dos grandes e animados bailes temáticos de carnaval e tantos outros realizados pela Associação Atlética Caçapavense, tanto na sede social que ainda tínhamos na rua Capitão João Ramos, como depois os que aconteceram na sede social na Avenida Manuel Inocêncio. E para contar um pouco dessa história de glamour, está aqui conosco a nossa conselheira Maria de Lourdes Codelo. Olá, eu sou Lourdes Codelo, sou natural de Caçapava, filha do Otávio Codelo, bem conhecido na cidade, e sou despachante já há bastante tempo aqui. E a minha história com a associação começou quando eu era bem pequena e meu pai jogava futebol pela Associação Atlética Caçapavense. E como em casa somos só mulheres, no domingo ele levava a gente para o campo, eu para cuidar das minhas irmãs menores, e a gente ficava lá no bar do Jorge Galo, tomando Guaraná. Então minha história com a associação é de muito tempo atrás. Depois, com o passar dos anos, na gestão do seu Vavá, quando ele entrou como presidente, ele me convidou para fazer parte da diretoria, como tesoureira. E nós fomos, eu, a Rita, a Célia, as primeiras mulheres a fazer parte da diretoria. E na época, quando ele foi nos apresentar para o conselho, eles não quiseram nos aceitar, porque nós éramos, primeiro, mulheres novas, né? E não fazíamos, éramos filhas de associados, não éramos sócias. Em razão disso, cada uma de nós comprou um título patrimonial da associação e ficamos sócias patrimoniais e pudemos fazer parte da associação, da diretoria da associação. Fizemos muitos eventos, tínhamos muitos bailes, aqui os bailes da associação eram maravilhosos, com Francisco Petrônio, Moraes Sarmento, Orquestra Brasília Modern Six, muitos artistas, Aguinaldo Raiol,
faziam bailes aqui com a gente, baile do Dia das Mães, baile de aniversário. E durante um tempo nós fizemos pesquisas para conseguir saber quem tinha nascido na data da fundação da associação, 9 de dezembro de 1913. E descobrimos 2 pessoas aqui em Caçapava que faziam um aniversário junto com a associação. Uma foi o seu Luiz Almeida, que morava ali na rua Marquês do Herval, e a outra a dona Leocádia, também na época morava ali na rua Marquês do Herval. E a gente fez uma homenagem para eles num baile, foi uma coisa bem legal. E depois eu voltei a fazer parte, essa primeira vez foi em 75, e por motivos particulares eu saí da associação, fui para outro estado, e quando eu retornei, eu voltei a convite do Walter, fazer parte da diretoria que estava tentando acertar a vida da associação, porque infelizmente ela passou por várias diretorias que tiveram problemas, né? E nós viemos para acertar, fomos uma diretoria de... Como que eu vou falar? Fazer um acerto na parte financeira da associação. Aí conseguimos bastante eventos, nós, além dos bailes formais, a gente tinha a discoteca Le Danser, que traziam os artistas que estavam na moda na época, para a rapaziada. Então, todo domingo tinha as discotecas, que tinha muita gente, muita gente. Fazia muito movimento na cidade, era muito bom. Pelo estatuto da associação, nós tínhamos 3 bailes obrigatórios durante o ano. Primeiro era o Dia das Mães, depois da Primavera e o terceiro, o baile de aniversário. Em cada um deles, a decoração das mesas, o tema do baile eram sempre muito discutido, estudado e escolhidas as melhores orquestras para participar. Bailes muito disputados, as mesas sempre vendidas com muita antecedência e bem decoradas. Tudo. No baile da primavera, procurávamos também fazer uma decoração com a flor primavera, com grandes arranjos, tudo isso. Tínhamos também o Piteco, que é um artista nosso aqui da cidade, e ele pintava painéis para colocar na entrada do salão lá, com motivos que foram escolhidos. Então, quando era Cassino de Sevilha, ele fazia decoração com os toureiros. Baile de aniversário, ele desenhava a associação antiga, partes assim que interessavam e eram da história da associação. Tínhamos também os carnavais, sempre cada ano com um motivo de decoração diferente, né? E concurso de fantasias, concurso dos melhores fantasias, tanto para matinê como para adulto. E baile de debutantes, que o Lions fazia na associação. A apresentação das meninas nos seus 15 anos, e sempre trazendo um artista de novela da época. Baile de formatura. Os bailes de formatura também foram sempre muito especiais. O meu, principalmente, foi muito especial. O palco ainda era no meio do salão, bem diferente. Então, nós, formandas, tivemos a apresentação como se fosse um baile de debutante.
todo mundo descendo a escada com seus padrinhos, dançando as valsas. Muito, muito legal. A mudança do palco do meio do salão para o fundo foi na gestão do seu Vavá também, na nossa gestão, e foi em razão de uma melhor acomodação dos artistas que vinham se apresentar. Porque daí foi feito um camarim especial, com espaço, com banheiro separado para os artistas, e eles ficavam nesse espaço aguardando a sua hora de apresentação. Foi feito para dar uma maior mobilidade no salão, porque no meio ele ficava restrito, mais fechado. E lá no fundo ele tinha mais espaço para se colocarem as mesas, espaço para dançar. Porque naquela época as danças eram extremamente importantes. Não, cada um com o seu par, muito legal. Dos bailes que eu participei, que eu ajudei a coordenar, o Cassino de Sevilha era um dos bailes que ficou na lembrança, pelas músicas, pela apresentação da orquestra, por tudo. A época da Le Danser, que foi a época da discoteca, foi uma época muito boa. Pelo menos uma vez por mês vinha um artista que estava em evidência e vinha se apresentar aqui. Ficava uma meia hora, distribuía autógrafos, dançava com as meninas e tinha muita gente, era muito concorrido. A Avenida Manuel Inocêncio ficava intransitável. Ninguém passava por lá por causa dos artistas. A associação, ficando bem na avenida principal da cidade, ela teve um tempo de muita, vamos falar, prosperidade, né? Porque ela cresceu muito, era muito fácil as piscinas ser frequentada, as quadras e os salões. O salão com os bailes, com as discotecas, foi muito bom e movimentava demais a cidade. Hoje faz muita falta, eu sinto muita falta da associação lá, porque falta um pedaço, falta um pouco da nossa história, falta em razão disso, de não ter mais isso. Aqui hoje, no espaço da Associação Campo, já não é tão longe mais da cidade, né? Já passou a ser considerado a cidade, o que antes não era. Então, a hora que conseguir fazer um bom salão de baile, umas piscinas, eu acredito que isso aqui volte a ter bastante frequência. Na época foi construído, além das duas piscinas, a olímpica, né? E semiolímpica e a infantil, foi construída uma terceira piscina. E o trabalho, nada impedia de uma coisa, não atrapalhava a outra. Foi feito também uma sauna, que até demos o nome do Paulo Roberto Batalha. Foi inaugurado, foi muito frequentado, era uma coisa que os sócios pediam, uma sauna. Essa diretoria do qual eu participei, que o seu Vavá era o presidente, foi muito bem coordenada. O seu Vavá ficou muitos anos na diretoria e trabalhou demais. Ele fez muitas obras, fez o ginásio de esportes, fez muita coisa. Ele queria transformar aqui essa área do campo num segundo clube.
deixar a associação para baile lá no centro, e a parte esportiva, que tinha o campo dos veteranos, tinha o ginásio de esportes, como a parte esportiva, com o lago, né, pessoal para pesca. E ele contribuiu demais para o crescimento da associação. No ginásio de esportes aconteceram vários eventos com apresentação de artistas como Sérgio Reis, Mara Maravilha, e também teve eventos religiosos, o Rebanhão, e sempre muito, muito lotado, porque na época era o único espaço para esse fim. Não tinha... Era só o ginásio da associação, com bastante frequência, movimento, bastante gente. Eu espero que a associação volte com o seu glamour, que ela volte a ser, pelo menos um pouquinho do passado que ela foi. Que eu fico muito triste de ver uma situação assim, mas eu queria que ela voltasse, se pudesse voltar no tempo, eu queria. Maria de Lourdes, muito obrigado de coração pelo seu depoimento. E continuando a história, chegou a vez de convidarmos o amigo Maurício J.C. Flores Queiroz para também ilustrar um pouco da história da Associação Atlética Caçapavense. Olá, eu sou Maurício de Queiroz, popularmente conhecido como J.C. Flores. Sou caçapavense, tenho 75 anos de idade. E conheço a Associação Atlética Caçapavense desde que era criança. Participei em várias ocasiões de disputas no futebol, na natação, no basquete e no vôlei. Tenho boas lembranças daquelas épocas, principalmente as relacionadas ao futebol, com aquela arquibancada histórica na região central da cidade, o treinamento feito por pessoas bastante conhecidas na cidade, que trouxeram vários atletas ao nível profissional na cidade. Isso tudo combinado com a parte também histórica, né, da natação, onde eu tive o prazer de competir e ganhar algumas medalhas, deixou uma marca profunda na cidade. Até hoje, as equipes de natação são bem lembradas e com saudades. Inicialmente, a minha vida como atleta da Associação Atlética Caçapavense começou no futebol de campo, com o treinador Satiro de Oliveira, e dali evoluiu para o futebol de salão, onde o técnico era o goleiro da associação, que era o Hélio Tozeto. E a partir dali, com o técnico Osmar Pacheco, eu atuei na área do basquete e do voleibol também, embora em menor proporção nesses dois últimos citados. Basicamente, a associação era o único clube da cidade na minha época, né? Nos anos 60, 70. E a minha residência pessoal ficava muito próximo, então isso aí favoreceu até a minha participação. Tudo isso deixa um registro muito forte na nossa vida, na vida dos caçapavenses. Eu queria dar meus parabéns para os atuais gestores da Associação Atlética Caçapavense, por conta até do desafio heróico de sobreviver, dado as circunstâncias atuais. De fato, a associação com a sede na região central da cidade,
Era um atrativo fabuloso. Tenho ótimas lembranças. Na época do meu treinamento, da natação, eu começava a nadar às 6 horas da manhã. E isso envolvia, às vezes, o treinamento durante o período de inverno, ocasião que a gente não enxergava se tinha água ou não dentro da piscina. Tal era a quantidade de neblina formada ali, né? E eu treinava o dia inteiro. Eu parava ao meio-dia para tomar um suco, comer alguma coisa rapidinho e já voltava a nadar. Nadava até 6 horas da tarde. 15 mil, 20 mil metros por dia. Esse era o treinamento de resistência, né? E ali eu tinha alguns companheiros comigo, né? O Mazolão, por exemplo, né? O popular Mazola, né? Ele era meu companheiro, passávamos o dia inteiro nadando ali, né? Outro ponto bastante marcante foi em relação a um acontecimento nas quadras da rua Comendador João Lopes. Ali, durante uma disputa de futebol de salão, a quadra, ela tinha praticamente dentro da quadra, por um erro de construção, 2 postes de ferro com iluminação na quadra. E estava ali no fragor da disputa ali, eu e o meu amigão, o André Bandeira, falecido, que Deus o tenha. O André Bandeira, a gente estava suado, encostamos no poste e acabamos ficando grudados, nós dois no poste. E quem salvou a nossa vida foi o Osmar Pacheco, que era técnico de basquete e estava assistindo a partida. Ele, numa atitude bem rápida e bem certeira, ele foi lá e nos empurrou fora com o pé e conseguiu nos salvar. E tem um outro lance, uma curiosidade, né? Uma curiosidade. Isso quando eu era bem moleque, acho que na fase dos anos 60, o seu Jorge Galo, ele tinha um bar na arquibancada do clube de campo. E ele tinha uma maquinazinha de descascar laranja, que era uma coisa fabulosa. Fabulosa essa máquina. Hoje mesmo, eu até encontrei um dia desse na internet uma máquina parecida, não igual, né? Mas ele ofereceu para mim a possibilidade de um ingresso grátis para assistir o jogo, se eu descascasse 30 laranjas para ele. Então, como eu era meio certeiro, meio rápido, né? Eu acabava as 30 laranjas bem rapidamente, ganhei o ingresso, e depois ele pedia para eu continuar descascando, porque o consumo era grande, né? Então eu passava o tempo todo ali descascando laranja para atender a plateia. Eu frequentei muito a associação por conta dos salões de baile, né? Que era fabuloso, né? Os bailes eram únicos em Caçapava, né? Os conjuntos musicais que até hoje deixam saudade, o Brasília Modern Six, né? O Modern Tropical Quintet, né? Então os bailes eram muito, muito ricos, a sociedade inteira aparecia, as moças todas arrumadas, né? E a gente eventualmente aparecia lá com o Summer Jacket, cada um de uma cor, né? A turminha ia 8 a 10 pessoas juntos, cada um com o Summer Jacket com uma cor diferente. Então era uma coisa bonita e não era nada treinado, não era nada orquestrado, né? Só o Vavá que não gostava muito da reunião, né? De vez em quando ele dava uma penalidade para a gente lá, mas tudo bem assim na característica pessoal nossa, né? Então é uma saudade muito boa, né? Uma pena que tenha acabado tudo, né? E outra, nós temos uma chance agora de ver tudo isso renascer no atual endereço da associação. Naquele tempo, até para dançar, tinha uma certa maneira bastante simplória, bastante educada, né? Que acabou marcando aquela época, né? E deixou esta época nossa hoje muito marcada, né? Por conta da falta disso, né? Os bailes eram gostosos da gente ver, de participar, né? Não tinha muita briga, muita confusão, não tinha nada, era diversão pura. E a sociedade inteira estava ali. Agora, em relação aos bailes, por exemplo, tem um fato pitoresco, né? Aqui em Caçapava eu tinha uma amiga, que infelizmente já não mora mais aqui, está morando em Brasília hoje, e ela era o tipo da pessoa que
as primeiras músicas tocadas no baile, ela queria dançar comigo e eu queria dançar com ela. Então era uma coisa fabulosa. A gente entrava no baile, começava a música, já começava a procurar a pessoa, até encontrar. E a gente não tinha nada de namoro, a gente era amigos da famosa Rua 14 de Abril aqui em Caçapava, né? Então isso acabou dando uma força muito grande para a gente, né? Então é um fato bem marcante que eu gostaria de deixar lembrança disso. Bom, a Associação Atlética Caçapavense que eu vivi nos anos 60, 70, 80, né? Infelizmente está guardada na nossa memória. Infelizmente. Eu gostaria que tivesse ativo, né? Os bailes, as festas, né? Os esportes, né? E isso tudo acabou passando para a sede de campo hoje, né? Que tem o espaço que lá no centro não tinha. Tem o espaço, tem as edificações, tem os locais para treinamento, tem tudo. Está faltando uma junção, está faltando uma negociação, está faltando alguma coisa que coloque a associação de volta naquele lugar de garantia de participação da sociedade nos eventos desportivos, né? Eu acho que isso aí seria até uma questão de envolvimento da sociedade na busca de uma saída para resolver a situação da atual sede de campo. A associação precisa, tem equipamento, tem imóvel, tem tudo para se transformar num grande clube. Voltar a ser um grande clube como era antigamente. E dar suporte, né, para o crescimento dos atletas do desporto local. Muito obrigado pela oportunidade, né? E eu espero que, das minhas palavras, alguma coisa possa ser aproveitada no sentido de valorizar o atual time e a atual situação que a situação atlética caçapavense está vivendo. Obrigado, JC Flores. Você, assim como os demais, é história viva de nossa Associação Atlética Caçapavense. E a nossa Associação Atlética Caçapavense, de muitas histórias que não cabem neste curto documentário, ela realizou-se plenamente com suas festas, bailes, futebol e tantos outros eventos, mas também passou por crises financeiras. A primeira de 1948 a 1949 e depois de 1970 a 1975, quando tivemos que vender a sede social na rua Capitão João Ramos e construir um novo salão social e toda a área administrativa na Avenida Manuel Inocêncio. Em nossa última crise financeira, a mais séria, a mais grave, que ocorreu de 2005 a 2012, para evitar execuções por dívidas referente a vários anos, no ano de 2014, tivemos que vender a sede da Avenida Manuel Inocêncio. Caçapava parou. Quem não se emocionou ao ver tantas lembranças, histórias sendo demolidas junto com as construções da Associação Atlética Caçapavense? Mas o sonho não acabou. As emoções e lembranças não se acabam. Foram transferidas para novos sonhos e a continuidade do nosso projeto. Todas as instalações foram para este endereço, a Avenida Vereador Ney Gomes de Oliveira, 303, Jardim Maria Cândida, o local do antigo campo dos veteranos, e onde também temos o ginásio poliesportivo da Associação Atlética Caçapavense. Hoje, nosso único endereço, que engloba a administração, parque aquático, campo de futebol, quadras de futebol society, quiosque, churrasqueiras, salão de festas, área reservada para academia, salão para pequenos eventos, salão social de bailes e um lago com
passeios de pedalinho e pesqueiro. Em 2020, com a reforma dos estatutos sociais, com um quadro de associados muito pequeno, para sobrevivermos, tivemos que nos adequar ao marco regulatório das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Criamos internamente projetos sociais, apoiamos outros projetos do município, assim, atendendo uma demanda existente de atividades de inserção de pessoas em estado de vulnerabilidade social, na prática de atividades nas áreas esportivas, de lazer e também cultural. Hoje temos funcionando escolinha de futebol, academia de ginástica, dança de salão, aulas de capoeira, clube de xadrez, futebol society, quiosque com piscina, horta comunitária e um salão de festas. Começando assim uma nova etapa desta entidade centenária no município de Caçapava. A Associação Atlética Caçapavense hoje é mantida por aluguéis das quadras, espaço para eventos, salas de esporte, mas mantendo abertura articulada para apoio na cultura com outras organizações, entidades e projetos autônomos. Mantemos também cursos gratuitos, eventos culturais e oficinas de esportes e cultura em parceria com várias secretarias municipais, sem aporte financeiro da prefeitura. Dar acesso ao público infantil, jovens, adultos e idosos, com oficinas que oferecem ferramentas e técnicas necessárias para se envolverem no mundo cultural, esportivo e de entretenimento. Buscamos promover a arte em eventos culturais com acesso à população, uma parte de forma gratuita e a outra alugando espaço para outros profissionais, como uma forma de suprir partes das despesas da Associação Atlética Caçapavense. Venha fazer parte desta nova realidade da Associação Atlética Caçapavense. Precisamos de apoio do poder público, precisamos de parcerias e precisamos que você venha conosco dar continuidade à nossa história. Esse documentário é um dos primeiros a serem lançados e é um grito, um pedido de socorro. A Associação Atlética Caçapavense não pode parar e esse é o nosso projeto.